Coletivo Errante é um coletivo de fotografia de rua de Belo Horizonte. É um coletivo que hoje deve ter em média 30 membros que se propõem a fotografar Belo Horizonte. De alguma forma, o nosso objetivo é retratar as múltiplas cidades, as múltiplas Belo Horizontes que coexistem dentro de Belo Horizonte e que existem dentro de cada um dos artistas. A gente encontra, assim, né, ao longo da história da fotografia, do tempo de existência da fotografia, a gente vai ver que tem várias formas de fotógrafos se juntarem, se agruparem, né? E eu penso assim que o coletivo, nesse formato mais contemporâneo, ele vai se distinguir dessas outras formas por algumas características, tá? Para mim é onde, assim, a junção acontece na fotografia em si, sabe? Na produção da fotografia. Então, mais do que assim, a gente se juntar para ter uma estrutura em comum, nessa parte mais comercial, ou da gente se juntar para competir, ou seja, a gente mantém uma individualidade muito grande, no coletivo eu acho que a junção é para a troca, é para o compartilhamento, é para fazer junto, é para aprender junto, né? E tirando partido, assim, aproveitando a riqueza dessa experiência que é fotografar junto. Então, assim, para mim, o coletivo fotográfico, ele acontece, ele existe quando a fotografia, o ato fotográfico, o pensamento fotográfico, ele passa a ser compartilhado. A gente troca muito um com o outro, o olhar, a perspectiva, técnicas de fotografia. E depois também, a gente sempre está conversando sobre fotografia, a gente se reúne para trocar experiências. E recentemente a gente se reuniu em torno de um trabalho, que é um livro que vai ser lançado ano que vem, intitulado A Cidade Errante, que traz justamente essa perspectiva do coletivo sobre a cidade. Às vezes a gente pensa a cidade assim, prefeitura, né? Estado, organização ali do Estado. Mas a cidade, além dessa questão que organiza toda ela é a soma de pequenas ações, né? De cada sujeito que pinta a casa de um jeito, que planta uma árvore ou que corta uma árvore, né? Que modifica de alguma maneira aquela cidade, né? Os corpos, os trânsitos na cidade modificam a cidade, as ações, né? Então, por exemplo, um grupo de fotógrafos andando pela rua da cidade mexe com a cidade só pelo fato deles saírem para a rua. A rua é o nosso grande laboratório, né? Tudo acontece na rua, tudo pode acontecer na rua e a gente não controla nada. Isso é extremamente interessante, né? A gente não controla a luz, a gente não controla o enquadramento exato, a gente não controla os protagonistas da rua, mas aí de alguma forma a gente consegue captar a alma da cidade. Às vezes é algo que passa muito rápido, que a fotografia congela, e a gente percebe aquilo de maneira diferente, às vezes o contrário, né? Algo que a gente nem percebe o movimento, mas quando fotografa a gente dá atenção àquilo, né? Algo que a gente aproxima ou que vai mais para longe. Então, a fotografia faz a gente ver diferente, abre para a gente estar imaginando possibilidades diferentes, imaginando mundos diferentes, cidades diferentes.
cada fotógrafo ele traz a sua poética, né? Ele cria a sua própria narrativa e poesia sobre a mesma rua, sobre o mesmo momento fotográfico, porque a gente não apenas retrata a rua, a cidade nua e crua, né? É na relação entre o fotógrafo e a cidade. Então ali vai ficando meio que desenhado a poética de cada artista, né? Então é interessante que às vezes a gente vai se reunir e ver as fotos, né, do coletivo, a gente consegue ir apontando a foto de um ou de outro, seja pela maneira como faz o enquadramento, seja pela utilização da luz, seja pelas cores, ou até mesmo pela narrativa de cada foto. Para uma foto existir, precisa ter um encontro ali no mesmo espaço, no mesmo tempo, de uma câmera e de um fotografado, né? Se a câmera está sendo operada por alguém, se não é uma câmera de segurança, uma câmera automática, a gente está falando que o fotógrafo ou a fotógrafa e o fotografado, a fotografada, precisam estar no mesmo lugar, no mesmo contexto, para que a fotografia exista, né? Eu poderia fazer um desenho sem compartilhar o espaço, eu posso escrever sem compartilhar o espaço, mas fotografia exige que a gente esteja nesse mesmo espaço. Então, assim, ela é quase que um convite, uma exigência de um encontro. A gente entende que a rua entrega para a gente tudo que a gente precisa para fazer a nossa arte, né? E em contrapartida, a rua também pede da gente algo, que é essa construção da identidade de um povo, de uma cidade, e essa construção da memória coletiva. Então, pensando nisso, o Coletivo Errante vai trazendo algumas iniciativas. Uma delas é a gente fotografar a rua, as pessoas, os protagonistas da cidade, e um tempo depois a gente faz a revelação dessas fotos, uma coisa que é muito rara hoje em dia, né, que é sair desse mundo digital, e a gente procura essas pessoas que transitam pela rua e faz essa entrega das fotos para eles, assim. É um reconhecimento desse protagonismo das pessoas, afinal de contas, a cidade é feita pelas várias subjetividades, né, que transitam por elas. Existem situações onde a gente fotografa de uma maneira mais geral a cidade, e aí aparecem esses protagonistas, mas também existe a situação do retrato, onde a gente aborda essas pessoas, ou elas pedem para ser fotografadas, o que também é um movimento muito interessante. E é sempre muito delicado e cuidadoso isso, né? Sempre com um olhar sutil, assim, para aquilo que está passando naquela cena, buscando não deixar essa pessoa numa situação que a exponha, né? Isso é feito com muita delicadeza.